Olá, gente. Boa tarde. Estou aqui em São Paulo, 17 horas. Sem meus olhos não sou ninguém. Vamos dar um minutinho, um pouquinho de tempo para as pessoas irem entrando. Ana Lúcia, a Pri Cavalcante, que está com solicitação para entrar. Vamos lá, Pri. Se a Pri entra para falar com a gente. Tá me ouvindo? Hello! Quanto tempo eu te vejo? Não é? Não é Nossa, que incrível? loucura. Que loucura, Priscila! Séculos. Que loucura! Que coisa louca. Sobre todos os aspectos. Né? A verdade é essa. Né? Sobre todos os aspectos. E a gente não vai cansar de se chocar com isso. Eu espero que pare uma hora, porque o medo que dá na gente é isso, o negócio tá durando tanto que a gente fica com essa noia de será que não vai acabar mais? Será que vai ser assim a vida para sempre agora? E ninguém quer isso, né? Tá muito difícil. Não. Mas eu acho que a gente vai ainda ter um tempo ainda de ter que ter resistência, ter que ter resiliência para aguentar o tranco. Sim, não tem muito o que fazer. A gente tem que, como acho que foi a Lígia que falou isso, que a gente tem que se voltar para dentro nesse momento, porque para fora não dá, não tem para onde. Então, vamos viver a vida Eu acho interior, que é um né? exercício de olhar para dentro, olhar para fora, olhar para dentro, olhar para fora e mediar isso. É isso, Né? exato. Eu li há poucos dias uma conversa de que as pessoas estão cansando e estão começando a relaxar. E esse é uma grande arapuca. Isso é uma coisa que eu tomo bastante cuidado, inclusive com a própria limpeza de itens, né? Que chega na sua casa e fala, ai, que saco, eu não quero mais limpar essa porcaria. Mas assim, hoje eu não vou passar álcool em tudo. Eu vou só, não vou lavar banana, batata, sei lá. Não vou lavar, né? Imagina. Só que isso é uma coisa que eu me disciplino para não relaxar, por mais vontade que eu tenha de, vai, não vou botar máscara, eu vou ali. Não, né? Não, então. Não, eu acho que principalmente do aspecto do contato com as outras pessoas, da máscara, das saídas. É complexo, né? Mas a gente não veio para falar disso. Não. Aqui, não veio. Eu estou ali com meu lápis, com meu caderninho e minha listinha de perguntas. A gente vai falar primeiro com você, depois a gente vai falar com a Simone, porque finalmente temos um livro no mercado. Sim. Finalmente, né, Pri? A gente começou essa conversa há quanto tempo, né? Ai, faz bastante tempo. Acho que assim, foi a primeira vez que a gente comentou sobre, foi em 2018, eu acho. A primeira vez, quando eu comecei a perguntar, conversar com você, querer saber do processo todo de edição de um livro e tal, foi em 18. Depois a gente conversou mais especificamente em 19, quer dizer, faz um tempão, né? Já. Sim. Não, é bom até a gente começar por isso, porque as pessoas acham que editar um livro é uma compra de um processo papum. E não é. Não é. Ela tem outros mecanismos internos. A própria questão da confecção, da escrita do livro e depois a parte da edição. Quer dizer, eu acredito até que em outros lugares sejam possíveis fazer papum. Compro abacaxi, compro chá e faço livro. Mas aí é um livro de um outro caráter, né? Não é um livro pensado, gestado, questionado, né? É um livro como um produto efêmero, e a gente não quer produzir livros efêmeros, a gente quer produzir material que tenha substância, né? Que tenha corpo, que faça sentido, né? Que tenha justificativa. Você não está pondo o livro na praça porque você acha que você quer ser autora. Não, não. O livro ele foi gestado, né, por muito, né, foi pensado, foi refletido. Eu acho isso importante deixar claro, né? E portanto ele de fato demora mais tempo para sair.
para sair, não há a menor dúvida. A gente está falando de um livro, eu não vou colocar aqui na tela, nem vou mexer no celular para olhar na tela, mas é um livro que chama, ajuda, Pequeno Manual Não Não Técnico de Acordo de Divórcio para Mulheres. Você para falou uma mulheres. coisa, Pode para ser lido por mulheres. homens, mas o Assim, eu público-alvo tenho claramente é uma mulher. mulher. Até porque o nosso trabalho, tanto o meu como advogada, e o da Simone como psicóloga, e o trabalho que a gente faz no Arum em si, é para mulheres. O nosso público-alvo é mulheres. Aliás, desde o tempo em que eu larguei o direito tributário e fui virar doula e trabalhar só com mulheres, tem sido uma tônica na minha vida pessoal e profissional, esse direcionamento para as mulheres. Você falou que a gente não quer livros voláteis, né? Esse livro tem essa preocupação de não se apegar. Claro que a gente cita algumas leis, né? Até porque precisa, mas a gente tenta não se apegar ao texto legal, porque as leis mudam e aí esse livro demandaria reedições e correções e atualizações muito frequentes. E tudo bem, mas não é o objetivo apontar as leis. Não, o objetivo é a gente dar um panorama do direito que as mulheres têm nesse momento de querer ou precisar de um divórcio, né? Mas com base no direito, no nosso sistema legal, que muda uma lei aqui, muda uma coisinha ali, um detalhe ali, que os advogados dessas mulheres, advogados e advogadas, vão saber solucionar e responder. Não é esse o objetivo. O livro diz, não é substituir advogada nenhuma. A ideia aqui é dar... Porque eu percebo na prática profissional, a Simone também nota isso, que elas chegam assim, eu preciso me divorciar, meu marido saiu de casa, ou sei lá, numa total ignorância e desespero mesmo, tipo assim, apagou a luz, eu tô no escuro, não sei o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, quero sair, posso? Não sei nem por onde começar, né? Eu não sei nem por onde começar, não sei nem se devo, não sei nem se tenho o direito de querer me separar. Isso. Porque as pessoas muitas vezes estão se achando completamente abandonadas, né? Então, sim. Aí a pessoa não consegue nem ter essa decisão, não é isso? E quando tem filhos envolvidos, parece que as mulheres, elas, e faz todo sentido, né? Elas se paralisam para não tomar nenhuma atitude que possa implicar em um prejuízo aos filhos ou um prejuízo à guarda que elas querem ter dos filhos, os filhos morarem com ela. Então, assim, tem uma certa dificuldade de se mexer nesse momento porque ela não sabe para onde ir. Isso é antes de achar um advogado de confiança. É antes, entende? Claro. Essa é a questão. Claro. Ô, Pri, a gente já desandou a falar, mas eu fiz um roteirinho aqui. Desculpa. Vamos tentar seguir mais ou menos o roteirinho. Imagina! Que se deixar, desculpa, mas é só pra gente... Se deixar, eu falo disso até amanhã de manhã. Então, vamos lá, seguir o roteiro. Eu sei, tá certo. Vamos dar um roteirinho. Tem alguém, gente falando, informação é peça fundamental para autonomia, claro. Mas eu queria começar, Pri, eu já te conheço há muito tempo. Se apresenta um pouquinho, rapidamente. Bom, eu sou Priscila Cavalcante. Eu tenho 2 filhos, o Henrique, que está fazendo 18 ainda esse ano, o Fernando vai fazer 16 esse ano. Eu sou advogada, formada lá em 92, trabalhei com direito tributário por quase 10 anos. Aí eu tive meu primeiro filho e parei com tudo, tive o segundo filho, e aí fui fazer uma série de cursos de formação na área do período perinatal, então como doula, como instrutora de yoga para gestantes, instrutora de Shantala, depois fiz uma formação em yoga mesmo e comecei a dar aula de yoga para gestantes e tal. E aí lá em 2014, uma grande amiga, minha e sua, Fabiola Kassab, me disse... vamos montar um escritório para a gente cuidar de violência obstétrica. Eu falei, Fabiola, vai aparecer 3 gatos pingados, não vale a pena. Aí ela falou, falei, tá bom, eu só vou te dizer um negócio, eu não vou cobrar cheque, que eu odeio cobrar cheque. Eu falei, eu não vou cobrar cheque, tá? Eu advogo, mas não nisso. Aí a gente montou esse escritório. A nossa parceria acabou findando em 2000 e não me lembro, 15, sei lá, mas... Começou a chover, gente. E eu que fiz, a minha assistente que fez a comunicação visual do cartãozinho de vocês. Então. Lembra disso? Tem detalhes que eu não lembro mais, mas sim. E aí, o que aconteceu? A violência obstétrica começou a ser um tema
bastante central no movimento das mulheres, no movimento do parto humanizado. Eu comecei a trabalhar com isso também. Só que, como a violência obstétrica para mim é uma militância, eu não conseguia cobrar muito, não cobrar quantias, estou dizendo assim, eu não cobrava de todas as mulheres, eu cobrava de quase nenhuma, aquilo que eu achava que valia, eu parcelava muito, então eu estava não conseguindo viver disso, né? E eu não queria, eu não tinha espaço na vida para ter mais de uma profissão naquele momento, eu estava me divorciando no meu primeiro casamento também, e aí o que aconteceu? Eu comecei a ampliar para os direitos de família, que é uma... Eu pensei, o que eu quero fazer que me mova o coração? Porque eu não vou mais mexer numa coisa que não toque o meu coração. E aí eu comecei a advogar em direito de família, e um dos primeiros casos foi um amigo homem, que era um amigo de muito tempo. Eu falei, tá bom, né, e tal. E ele falou para mim, uma das primeiras coisas, eu quero tirar a guarda dos meus filhos da minha mulher, eu quero tirar os filhos dela. E aí eu já era mãe, né? Aí assim, não, porque ela é uma louca, porque ela é uma louca, porque ela é uma louca. E aí essa moça, a ex-mulher dele, conseguiu meu telefone, não lembro como, me ligou chorando e me pedindo para não tirar os filhos dela. Até hoje é um negócio que me dá um na garganta. E aí eu resolvi que eu não conseguia advogar para homem, né? Eu não ia tirar filho de ninguém, de mulher nenhuma. E eu falei com ele, ficou muito bravo comigo, mas eu disse, olha, com certeza você vai encontrar um advogado homem que te represente bem, ou um outro advogado que te represente bem, que não serei eu, porque eu não dou conta de tentar tirar filho de mulher nenhuma. Então, aí eu fiz essa descida do muro e comecei a advogar. Minhas clientes são mulheres, eu hoje não tenho nenhum cliente homem, nenhum, são só mulheres. Eu trabalho hoje em parceria com outro advogado, que é o Pedro Toledo, e ele está fazendo, eu indico os meus... Também, né? Pedro querido. E os meus casos de contencioso vão para ele, os casos que chegam para mim como acordos ou possíveis acordos, às vezes não vira, mas possíveis acordos a gente negocia para fazer virar um acordo, porque nós sabemos que o acordo é o ideal para as mulheres. Então, essa aí sou eu hoje nesse... Na verdade, o acordo é bom para o casal, né? Uma Sim, para os filhos. Para os filhos, para a família como um todo, né? Tem muita tristeza envolvida, um acordo, né? Que as duas partes estejam satisfeitas, estejam equilibradas, é boa. Justo, o acordo é bom para todo mundo, por favor, né? O que você está dizendo sim, por uma escolha pessoal minha, decido trabalhar com as mulheres, mas não quer dizer que seja uma decisão contra os homens, né? Não, até porque feminismo não é ser contra os homens, né? Feminismo é você ser a favor dos direitos das mulheres, da igualdade das mulheres. Né? Então, é isso. Exatamente. Muito bem, Priscila. Fala um pouco desse livro. Eu já sei, obviamente, mas fala um pouco assim dessa questão do livro, da gente inclusive reforçar, já a partir do título, desse livro não ser técnico, né? Por que isso? Porque isso já pincelou um pouco, mas me conta um pouco assim, do ponto de vista do direito, inclusive, né? Que é o que você está representando aí. Sim. Vem muito da experiência, do empírico no escritório, né? A gente vê mulheres que precisam se divorciar, que querem se divorciar e que precisam tomar pé dos direitos que elas têm, como a gente já falou. Então, esse livro foi criado numa ideia de dar uma luz para essa mulher, de permitir um protagonismo dentro do processo de divórcio, dela fazer as escolhas. Muitas vezes as mulheres, por uma questão financeira e pelo próprio patriarcado, o sistema patriarcal, né, elas acabam sendo levadas a fazer um divórcio, um acordo com o advogado do marido, do ex-marido, do quase ex-marido. E acontece que nisso a gente vê alguns acordos já homologados chegarem para mim, isso aqui está dizendo que no caso que eu peguei, eu não posso morar a mais de 6 quilômetros do sujeito. Estava no acordo isso. E eu falei, como assim? Né? Como é que passa? Porque eu fiz com o advogado falando de tal. Ou então, esse caso aqui, sei lá, a pessoa às vezes não sabe. Ela, por exemplo, fixa uma bela pensão. Porque o advogado do marido, não, fixa uma pensão legal. Só que aí o que acontece? O lindinho pede demissão ou é demitido da empresa, e aí ele abre ele começa a trabalhar como autônomo, uma pessoa jurídica.
e ele não tem mais salário. Então, aquela pensãozona que era paga por desconto em folha, não existe mais. Só que o acordo não previu o caso em que ele estiver desempregado. Claro que a mulher vai poder correr atrás disso numa revisional, mas ela vai ter que entrar com uma ação para isso. Sendo que E dá trabalho, né? E ela custos, não é pensou caro. sobre todos os aspectos, né? E quanto tempo ela vai levar se ela não conseguir uma liminar para que ela seja paga pelo menos com 1, 2 salários mínimos, sei lá? Quanto tempo ela vai levar para conseguir esse valor do cara desempregado, ou como PJ, ou como autônomo, que venha na conta dela? Como é que ela vai sustentar os filhos nesse momento? Entende? Então, a ideia era que a mulher tenha pé nos direitos dela, para que quando ela for para um acordo, for consultar um advogado, seja dos dois, seja só dela, seja do cara aí que vai advogar para os dois, ela fale assim, não, olha, eu sei que... Não. Eu sei que, por exemplo, não existe mais abandono de lar. Até para falar, né? Com até ele. para falar no momento, né, de estabelecer os acordos, né? Exato. Às vezes a gente tá tão... Quando você não sabe dos seus direitos, você nem sabe o que você pode falar, o que você não pode falar, com segurança. E atitudes que você possa ter. Então, nós temos casos assim de mulheres que querem sair de casa, precisam sair de casa, está insuportável ficar. É uma violência verbal ou psicológica, sei lá. Tô falando um caso mais leve, né? Porque eu tô abordando acordo. Então, assim, ela quer sair, ela tem dúvida de se isso vai dar abandono de lar, ela vai perder a guarda dos filhos. Então, aí a gente orienta, no livro tem, olha, não é bem assim, não existe mais abandono de lar, não existe a consequência da perda da guarda se você sair de casa, desde que você não pratique alienação parental. Então, tem todo um, né, que a gente procura orientar. A Mayara tá colocando aqui, o meu processo de divórcio desandou nessa parte. Ele queria uma reunião com o advogado dele e eu exigi que o esqueleto que a gente já tinha esboçado não fosse discutido. Ele entrou com ação de guarda, ou seja, era cilada. Quer dizer, se a gente não sabe os limites, os contornos, a gente cai mesmo em algumas ciladas, eventualmente, né? Sim, pode cair em alguma cilada séria. Informada. A ideia, então, do livro seu não técnico é isso, porque livro técnico de divórcio é para advogadas, então, o advogado está cheio. Isso seria redundante e eu nem tenho a pretensão de ser uma doutrinadora, não é a minha veia nesse caso, né? A ideia aqui era dar para as mulheres realmente um protagonismo, né? Que de repente ela use os grandes temas que estão delineados no livro para construir um rascunhão, eu quero isso aqui, eu quero assim, isso aqui eu quero assado, isso aqui... É toda essa a ideia mesmo, do protagonismo. Claro, que legal. Eu estou olhando aqui para minha listinha de perguntinhas, né? O processo de separar, de decidir separar e de conseguir separar, não é um processo simples, né? Não é um processo simples, não é de uma hora para outra. Né? Não, a Simone vai falar sobre essa coisa de que o divórcio, na verdade, acontece um bom tempo antes. Eu não vou nem me estender para não roubar o lado dela, mas assim, não é simples. Mas do ponto de vista do direito também, não é? Então, hoje em dia, por exemplo, um mito que precisa cair ou não. Casar dá mais trabalho para separar do que união estável, do que morar juntos. Isso é mentira hoje, tá? É igual. É igual, os direitos são iguais, assim, é igual, radicalmente igual. Então, nesse sentido, não. Se houver acordo, Ana, vou te falar, se houver acordo em tudo, o meu divórcio foi feito em uma tarde, porque a gente tinha entrado em acordo já prévio, eu vim trazendo, conversando e tal, nós firmamos um acordo prévio e na época podia se fazer isso porque tinha espaço no Sejusc, né? Então, nós fomos procurar um Sejusc que nem pago era, porque é aquele sistema pré-processual do tribunal. Então, era uma conciliação. Levei e falei, olha, tá aqui nosso acordo, tá aqui nossos documentos, já sabia que documentos. E ela fez uma pequena audiência de tentativa de conciliação para ver se estava tudo certo. Tava, a gente assinou, foi para o juiz. Quer dizer, não é que saiu naquele mesmo dia, saiu alguns 15 dias depois. Mas, estando de acordo, o que eu quero dizer é o seguinte, é muito simples. A gente reduz isso, se não tiver filhos, mais ainda, porque não precisa nem ir para o Ministério Público, né? O Ministério Público está lá para cuidar dos menores. Então, se não tiver filhos, então, você faz em cartório, você não faz nem judicial. Você faz no cartório extrajudicial mesmo. É bem simples, na verdade.
entendi. Olha só, o Fernando está comentando, fazendo um comentário aqui que eu gostaria que você fizesse uma observação. É. Acho um pouco capciosa essas posições. Sou divorciado e tenho vários amigos que, como eu, se ferraram completamente, incluindo alienação parental. Essa é uma área, deveriam conversar com vários homens que se deram muito mal. Essa é uma fala muito comum, não é, Priscila? Como que é Uhum. isso? A gente conhece É, muitas mulheres também que estão se queixando de coisas muito semelhantes, não é? Então, Como e a isso gente, funciona eu para não vou você? tocar muito na questão da alienação parental, porque ela, Porque apesar da gente saber, é aquela coisa, nem todo homem, né? Nem em todo caso, alguns casos em que mulheres eventualmente cometam atos que não deveriam, sim, claro, óbvio. Mas a alienação parental é uma falácia criada por um psiquiatra, eu acho, eu não me lembro se ele é psiquiatra ou psicólogo dos Estados Unidos, que já faleceu, e que foi feita toda uma investigação em torno disso, e ele era um abusador de crianças e que perpetrou horrores, inclusive relatados pelos filhos, pela filha, e isso permitiu que esses abusos acontecessem. Hoje o que eu vejo são homens, na prática, e não estou dizendo que são todos, claro, né, tem que fazer ressalva sempre, mas assim, o que eu vejo são homens se utilizando do argumento da alienação parental para não, na verdade, eles pedem, eu quero dividir igual o tempo, para não pagar pensão, na verdade. Eles alegam que você fica tanto tempo quanto eu, então não preciso te pagar pensão. O que não é verdade, tá? Não é verdade. Isso aí o livro também comenta sobre a proporcionalidade de ganhos e tal. E alienação parental não é o simples fato de que o pai da criança liga e a mãe diz, olha, agora ele não pode falar porque ele está fazendo lição ou está jogando com os amigos. Alienação parental, o texto da lei diz, é um treinamento para que o filho odeie o outro genitor. Então, é um pouquinho longe de uma mera situação desse tipo. E aí, se ferrar com o advogado, eu não sei exatamente o que o Fernando quis dizer, mas eu já vi gente reclamando de tudo. O que acontece é o seguinte, quando a gente não faz acordo, quem vai resolver nossa situação é um terceiro estranho, que é um juiz. Né? As possibilidades de que todos saiam infelizes da sentença são enormes. Quando a gente faz um acordo, que é o que nós defendemos, inclusive, nesse livro, cada um cede um pouquinho, mas eu e você fizemos um acordo. É nosso, foi criado por nós. Claro. A gente tem que saber que eu exigir que o que eu estou querendo aconteça não é acordo. Eu quero uma coisa, eu cedo um pouquinho, você cede um pouquinho. Acordo é encontrar no meio. E isso, com certeza, ferra muito menos do que ir para um litigioso. Então, Não, a ideia sem é dúvida, justamente essa. sem Né? dúvida, Então... sem dúvida. Eu acho que eu esperava, eu como editora do livro, que eu já li várias vezes, atesto e confirmo isso, né? Na verdade, não é um livro em defesa para as mulheres tudo e vamos ferrar com os homens. Não é isso. Não é O mesmo. acordo é um equilíbrio, né? Levando em conta as proporções de poder financeiro. E de ganhos, Né? que é um tema importante do livro, isso. Né? E as divisões de papel, porque isso. não fazemos papéis iguais, né? Então, de fato, daqui a pouco a gente vai falar com a Simone, que pega mais, né? Atende mais a parte psicológica, tá todo mundo muito dolorido, né? A dissolução de um casamento envolve muita dor, muita decepção, muita tristeza, né? Existe um luto aí, né? Por bastante tempo, inclusive, não é porque separei 6 meses, estou ótimo. Não, isso... E também saber que os problemas que você tinha antes do casamento, eles não são imediatamente solucionados. A relação continua, você tem relação com o pai dos seus filhos, os problemas às vezes continuam. E a gente não é que a vida vai super melhorar em seguida, tem que ter, é um processo todo, e é um processo difícil mesmo. Claro. Claro. Só que eu acho pior quando você coloca nas mãos de um terceiro e vai para uma audiência, e tem que produzir provas contra o pai de seus filhos, e tem que... São coisas muito dolorosas que a gente vê em mesa de audiência de processo litigioso. E é isso que a gente gostaria de evitar ao máximo. Claro. Claro, o Fernando está dizendo, coitadinho, o Fernando tá com um processo difícil, que ele diz que paga em dia, mas tá brigando, né? É complexo, Fernando, a gente
Se é litigioso, eu não tenho. É muito chato. Complexo, É muito chato. a gente convive, né? É muito chato, eu convivo também, tenho, né? Eu sou casada, não sou separada, mas convivo com pessoas separadas, muito próximas. Não é um processo simples, sob qualquer lado que você veja, né? Não é. É doloroso para todos os lados. Pri, Diga. a gente é uma conversinha, vai ser uma conversa rápida. Eu quero falar com a Simone, que deve estar nos assistindo agora, então eu preciso desligar com você para poder falar com a Simone para dar um pouco uma pincelada da parte mais psicológica. Alguma coisa diferente que você acha que tem no livro que vale a pena a mulher que está pensando, que está em dúvida? O que você gostaria de destacar? O que eu gostaria de destacar é a praticidade do livro, no sentido de que traz, inclusive, não modelinhos, porque eu sou contra modelinhos, mas assim, a praticidade, assim, nós temos como você chegar ao cálculo dos gastos dos seus filhos e da sua casa, e dos seus gastos, porque isso é fundamental para se pedir uma pensão. Eu tenho que saber quanto eu custo nesse mundo e quanto meus filhos custam para poder chegar a um valor de pensão decente, honesto, justo. Além disso, a gente tem também um esquema bem bacana de prática de convivência, como estabelecer um regime de convivência, o que é possível, o que as pessoas às vezes esquecem. Eu posso fazer uma convivência gradual, eu posso... No acordo, Ana, acho que o principal é assim, tudo que não é ilegal, pode. Não pode ser contra a lei. Fora isso, dá para fazer. Então, assim, na pandemia eu pago 500, depois da pandemia eu vou pagar 1.000, depois... Ou na pandemia nós estamos trocando, fica uma semana com cada um. Depois da pandemia, não, aí nós vamos... Tudo é possível, desde que não seja ilegal. Então, é legal, é bom ver que se você trabalhar nessa coisa do acordo e na legalidade, você consegue fazer um acordo bacana. E essa questão do acordo, colocar no acordo, hoje as relações estão harmoniosas, amanhã ou depois pode haver alguma rusga, alguma dúvida. Se está no acordo, o combinado não é caro. E isso dá um alívio nas relações, né? Não, tá e saber que o acordo é o básico. Você pode liberar mais, você pode ser super liberal, mas o acordo é o seu documento básico. Então você tem uma certa segurança de que aquilo, pelo menos, é a regra entre as partes. Tá garantido. Tá garantido. Beleza, Pri? Tá bom, linda. Eu saio, né? Você, quero ver. Você sai, porque eu quero ver a Simone, que já disse, eu tô aqui. Tá bom. A Simone vai entrar, vai ser linda, assistindo a gente. Beijo, obrigada. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Tchau, beijo. tchau. Tchau. Vamos ver a Priscila. Simone, vamos. Com Simone, vou chamar a Simone, que estava assistindo a gente. Vamos ver se dá certo. Conectando. É a primeira vez que eu faço isso na live. Que a gente entra. Ai, deu certo! Deu! A gente está ficando tudo especialista. Verdade. Live na internet. E aí, sobrou alguma coisa para falar? Super, sobrou, né? O aspecto, né, é super importante, o aspecto psicológico das relações, né? Claro, se a gente fosse permitido, a gente ficaria horas falando sobre isso, mas a gente não quer, não dá. Eu queria que você começasse se apresentando, Si. Apresenta, como é que você, qual a sua experiência, como é que você chegou aqui nessa história de ser coautora desse livro? Eu sou a Simone Cortez, sou psicóloga, vai fazer 20 anos já que eu sou psicóloga. Às vezes eu nem acredito. Sou mãe do Alexandre, de 7 anos, trabalho com... Bom, lá no começo eu fui para a psicologia hospitalar, né? E aí depois eu fui saindo da psicologia hospitalar e fui para a clínica. E teve um momento pré-nascimento do meu filho que eu fui para a área da humanização do parto, né? Fui doula, consultora de amamentação, daí que a gente vai se conhecendo, né? E aí Exatamente. Conheci a Pri no mundo da humanização, né? E aí a gente se tornou muito amiga.
E aí eu continuei minha profissão como psicóloga, em paralelo de doula. Depois o Alexandre nasceu, começou a ficar mais complicado e eu continuei só com o consultório. E aí, sempre, quase desde sempre, sempre apareceram mulheres para eu atender, né? Então, e aí, com muitas questões de maternidade, casamento e tudo mais. Aí comecei a atender casais também, eu também atendo casais. E em finalzinho de 2016, eu também me separei. E eu estava junto com a Priscila vivendo o mesmo processo de pré-divórcio e divórcio. E o divórcio, a Priscila foi minha advogada, né? Então, a gente começou a se apoiar muito nessa, a parte que faltava, né? Porque a parte do direito é mais técnica, né? Não que seja fria, mas ela precisa olhar, resolver as situações práticas, só que falta esse colo, né? E que a gente deu uma para outra, né? E aí eu fui migrando para, não migrando, mas absorvendo também essa temática no consultório de mulheres que estavam. Eu separo ou compro uma bicicleta, né? Aí, porque eu passo por todas as fases. Nesse caso, eu compro uma bicicleta, agora eu separo, eu compro uma bicicleta. Não, eu atendo mulheres já com isso. Eu caso, a mesma mulher, eu caso, eu tenho filho, eu não tenho, eu separo. Então, assim, né? Tem mulheres que estão comigo, assim, desde antes do primeiro casamento, né? Mas enfim, aí eu comecei a trabalhar também com essas questões de direito de família. Aí também fui para assistência técnica jurídica, né? No direito de família e também na violência obstétrica, também com a Priscila e depois com o Pedro. E aí, aí acho que é isso. Falta mais alguma coisa? Não, né? E aí você. Minha carreira montaram... foi esse caminho mesmo, né? Entendi. Que foi seguindo. Então, assim, me conta uma coisa. Do teu ponto de vista, fala um pouco do que é o luto do divórcio, né? Porque eu pedi para a Pri, né, falar, né, do livro não ser técnico. Eu acho que ela tem um viés, principalmente do ponto de vista do direito. O livro não pretende estabelecer, mostrar as leis e tudo mais, porque isso aí existe já uma outra bibliografia farta a esse respeito. Mas eu acho que uma das grandes questões bacanas do livro é poder falar um pouco dessa parte do luto, do que é o processo de separação, né? Porque às vezes você fica tão focado na parte técnica e não tem muito aonde se ancorar para a questão do luto. Como é isso? Me conta um pouco. Então, o luto do divórcio, eu acho que é o segundo pior luto de se viver. O primeiro, sem dúvida, é perder um filho, né? Eu acho que, tirando esse... E o do divórcio é terrível, porque você perde muito ali. Você perde um não vivido, um sonhado, uma história que passou, são desilusões. Sonho de vida, você perde a família, né? Então, assim, e o amor na figura da pessoa, ela tá viva. Você tem que enterrar um morto-vivo, entende? Porque tá ali, né? Então, assim, é muito difícil. E quando você tem filhos, é mais difícil. Filhos pequenos, mais difícil ainda, porque você tem que reunir forças para tomar uma decisão que vai afetar a família toda, vai afetar teu filho, não adianta falar que não, mas vai afetar muitas coisas na tua vida, na vida do filho, na vida do ex. Então, assim, você vai mexer num vespeiro que dói, né? E junto com essa mexida, né? Você tem que lidar com a parte prática. Posso, não posso? Você tem que ir para um lado frio, assim, que é resolver
na ponta do lápis, sabe? Então não orna com o momento, sabe? Eu quero chorar, quero ficar em posição fetal, mas aí eu preciso fazer conta, né? Eu só queria chorar nesse momento. Então, assim, tem muito. Eu acho que é um dos lutos, depois de perder um filho, os dos mais difíceis, assim, né? É. E aí, eu queria, na carreira dessa sua fala, queria que vocês falassem um pouco do que é o trabalho no Aron, que vocês estão desenvolvendo, que é o encontro de vocês, produzir o livro e produz esse grupo de apoio, né? Fala um pouco, então, desse grupo, como tem sido o acolhimento das mulheres, porque é um grupo para mulheres, e como é que está isso agora em época de pandemia? Porque com pandemia ou sem pandemia, as pessoas continuam se separando, não? Sim. E pior, se separando dentro da mesma casa, porque tem que fazer quarentena com ex. Tinha até aquele programa na MTV, né, de férias com ex, é de quarentena com ex. Então, Então, o Arum... fala um pouco sobre isso. Vou falar. O Arum nasceu dessa experiência que a gente teve de se apoiar mutuamente no nosso processo de divórcio, né? Porque tinha o amparo do direito e tinha o colo de nós duas. Então foi desse nosso, acho que foi como a gente vivenciou nosso luto também, sabe? Acolhendo outras mulheres. Porque na prática do escritório de advocacia, você não tem muito tempo e não tem como você lidar com a questão emocional. Você pode até ter uma escuta empática e tudo mais, mas não dá para você, né? Senta aqui, chora tudo que você precisa chorar, mas né? Fica uma hora chorando, tem que mandar não vai funcionar. Tem que mandar os documentos lá para o juiz, aquela coisa, né? Então a gente resolveu acolher essas mulheres, fazer um grupo de apoio. Como tem as rodas de pós-parto e tudo mais, a gente já tinha essa experiência da humanização do parto, a gente falou, por que não, né? Humanizar também esse momento difícil, né? De pré-divórcio, divórcio e pós-divórcio, porque ali tem mulheres que estão nessas 3 fases, e uma acolhe a outra, é aquela coisa de grupo de apoio, né? E aí a coisa foi crescendo. Do grupo veio a vontade de escrever o livro. A Priscila já tinha, você e a Priscila já tinham cogitado esse livro. Aí a Priscila falou: não, mas tem a Simone agora comigo. Eu acho que é perfeito para colocar a parte psicológica da coisa no livro e tal. E aí a gente abraçou a causa do livro também, né? E então, assim, o Arum, ele acontecia, eram encontros presenciais toda semana, né? E aí, quando veio a pandemia, a gente falou, a gente não pode abandonar essas mulheres, né? Aí a gente ficou 1, 2 semanas, assim, meio pensando como é que ia fazer. Aí a gente falou, quer saber? Vamos fazer virtual, né? Não vai ter muito aquela coisa de abraçar, de chorar, do lencinho, de uma técnica, sei lá, de yoga, que a Priscila às vezes colocava lá na roda e tal. E até alguns exercícios de dinâmica de grupo que eu fazia com as mulheres e tal. Mas vai ter a troca, vai ter a conversa, vai ter a escuta, que na verdade o que elas precisam é de escuta, né? E de uma escuta sem julgamento, né? Não, deixa, vai lá, mas quer falar mal do cara e 5 segundos depois, mas eu amo. É assim, entendeu? Porque você precisa, né, viver tudo isso. E então a gente começou a fazer os encontros virtualmente, né? A gente conversa virtual, a gente teve que se adaptar. E tá dando super certo, as mulheres estão participando. E aí a gente também está fazendo, além do grupo, a gente está fazendo a leitura de livros, comentando livros juntos, assim. Então, tá sendo muito gostoso, assim, trabalhar mesmo que online. Que legal, então, o Arum não parou, bom, não né? parou. Não, e que bom, porque né, os processos com quarentena ou sem quarentena, a gente continua vivendo e continua fazendo escolhas e continua doendo e doendo mais. né? E continua
podendo escolher diferente, poder mudar de ideia, não é? Sim. Então, que bom que o trabalho continua possível, apesar dessa pandemia maluca. Si, me fala um pouco sobre filhos. Como é que, dá uma pinceladinha, como é que você acha que dá para lidar com os filhos no processo de divórcio? É claro que É a parte não que, vai poder falar né, tudo, é uma parte né? que dói Mas, também e que gera muita culpa, mais uma, né, para as mães. Não que os homens não sintam também, mas a gente tem essa coisa claro, de culpa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, ou várias culpas, e a do divórcio é mais uma, né? tem tudo aqui, É. né? Então, o que até por isso o livro, né? A gente insiste muito no acordo, porque o acordo é fundamental para as crianças, né? Fundamental, porque se dissolveu o casamento, mas a família, o pai e a mãe, eles vão Claro, existir para sempre. E a claro, vida das claro. crianças tem que andar da melhor maneira possível. Então, tem que ser olhado por o melhor interesse das crianças, né? O direito de família, ele olha para isso. E eu, como psicóloga que trabalho na área do direito de família também, a minha prioridade sempre é o melhor interesse das crianças. E dentro desse melhor interesse das crianças tem acolher essa criança que está sofrendo porque os pais estão separando. Isso é uma dor enorme para a criança, né? E Claro, tem todo, e claro. assim, quanto menor a criança, mais a fantasia vai tomando conta. É por minha culpa, é porque eu fiz xixi na cama, porque sei lá, e aí eles brigaram. Então, assim, o não dito, e assim, ele vai tomando conta. Então, assim, é o diálogo franco, claro que sempre com a capacidade de entendimento da criança. Sempre falar a Claro. verdade, não esconder nada, mas deixar bem claro que aquilo é assunto de adulto, do papai e da mamãe, que aí eles vão se entender e se resolver da melhor maneira possível para que todos fiquem bem, que o amor por eles existe e Continua, nunca vai existe, continua e não altera. crescendo para Né? sempre, que Papai eles não continua têm amando, mamãe continua amando, isso. lógico. E que as Lógico. coisas vão ser meio diferentes e complicadas no começo, mas que todo mundo vai se ajudar e vai conseguir entrar num acordo para que todos fiquem bem. Você vai ter duas casas, aquela coisa toda. Então, assim, é lidar com a verdade, com o tamanho do entendimento das crianças e deixar eles de fora, que eu quero dizer assim, da Da conversa, da discussão, da briga, da separação propriamente discussão, dita, né? né? Sim. Então, eu acho que é isso que tem que fazer com as Cara, crianças. adorei, adorei, adorei. Eu acho que a gente abordou os principais pontos, né? O livro, Uhum. ele é um livro pequeno, de uma leitura rápida. Ele está disponível o e-book já está disponível na Amazon, né? Pequeno manual não técnico, vou até olhar aqui para não errar o nome, porque eu não sei de cor. Pequeno manual não técnico de acordo de divórcio para mulheres, né? Então, o e-book já está disponível para venda na Amazon. O livro impresso vai estar disponível provavelmente semana que vem, para quem quiser comprar no site da editora, Olá, na Amazon. cobrem a Ana, que ela fala na semana que Não, vem tá já tem tudo um ano pronto. isso, mentira. Tá tudo pronto, tá enganado. Aliás, vocês têm que dar a última olhada no PDF que eu mandei para Sim, vocês. terminando aqui eu vou ler lá para dar o ok, né? Não é? Mas o livro, o e-book já está acessível, é um custo baixo. A ideia da gente foi deixar, de fato, num valor acessível, né? Uhum. Porque a ideia é que o maior número possível de mulheres que se encontram nessa situação possam encontrar. A Mayara está pedindo o link. E Link. e a Maria Terezinha já falou, está sendo muito elucidativo de
Oi, voltou. Então, a Terezinha. Aham, sim. Voltei. Linguagem simples e Voltei. parece que a A gente está Pri já batendo olhou. um papo, Então, né? assim, eu acho que a gente Não tem abordou mesmo os principais o pontos, né? Tô psicologês, muito nem feliz, né, meu? Porque o advoguês lá que é um fala, livro oi, de o uma que que ela leitura tá muito falando, né? Não rápida tem isso. e Eu queria frisar uma que coisa, porque assim, municia as o livro é mulheres pequeno, mas não uma linguagem técnico para acessível. mulheres, porque é o Sim, nicho que a sim, gente trabalha. A sim. gente trabalha acolhendo mulheres, mas não é um livro exclusivo para mulheres, é um Sim. livro para É, famílias, é, é, é. para casais que estão pensando em se divorciar, né? Eu ouvi até de uma das mulheres falando: olha, eu vou Claro, começar uma parceria claro. de trabalho, e o livro Claro que me pode. ajudou muito a construir um Ótimo, contrato de trabalho. ótimo, Porque é isso. ótimo, Então, assim, tem gente ótimo, usando o livro até ótimo. para parcerias comerciais, não só de relações afetivas, né? Ah, o link a gente. Não, o link a Mayara Claro, tá pedindo. A gente coloca, vai ficar salvo, não é isso? E aí a gente põe. claro. Claro, acho que você falou uma coisa muito interessante. Uhum, Desculpa. uhum. E O link tem a o gente link pode colocar nas depois, nossas né? redes, né, na minha de É, psicóloga, da vai Priscila e ficar, do Arum, também tá o link lá. a gente vai conversar, vai gravar aqui, depois eu coloco. E no Instagram da editora também, a gente pode É, colocar o link, vai deixar ali no perfil. sim. E do Arum também. O Arum também tem uma página especial para ele. Uhum. Mas eu acho que você falou uma coisa que eu achei muito nobre e muito verdadeira. É um livro, inclusive, para famílias. Claro, é direcionado para mulheres, porque é o grupo que vocês estão, né, focando, mas ele é um livro para famílias, e eu posso assegurar, né, o Fernando, agora com a conversa com a Priscila, andou se questionando um pouco, Não, eu acredito que o processo não esteja muito, né, não, não. não esteja muito feliz ou muito equilibrado lá para o lado dele, mas eu posso assegurar, não tem uma única linha É. neste livro E, e, falando mal de homens, e o que a gente falando, né, da mulher se enfatiza sobrepor bastante, ao homem num principalmente lá acordo na de parte da divórcio. psicologia, Absolutamente. é É de sempre um como texto você sentar na mesa do buscando acordo, o que é comum acordo, deixando o passado para buscando o trás. melhor O que acordo acontece, a para a gente está usando família. o Fernando como exemplo porque ele se manifestou aqui, né? O que provavelmente, que na maioria das vezes acontece, mesmo em acordos, é você levar a mágoa, a dor, o que o outro falou em 1800, entendeu? Aquela coisa toda que dói, que machuca, que foi por isso que separou e Claro, tudo mais, na claro. mesa do acordo. Não vai sair acordo. E mesmo que saia, vai doer. Não vai sair um bom acordo. Exatamente. Então, assim, provavelmente ele está passando essas questões porque ainda está vivendo, É isso mesmo. né? É que ele falou faz 10 Não vai anos, sair um mas bom você vê, acordo, ainda estão não vai sair um presos bom ali. acordo, vai Ou continuar ele ou ela, não doendo. sei, não conheço a história, mas alguém ali está É preso isso numa mesmo. dor É do isso mesmo. passado que litígio nenhum, muito menos litígio. Litígio vai foder, mas aí, desculpa a palavra, eu falo palavrão. Vai ferrar mais ainda essas dores, né? O litígio Claro. vai futucar a ferida. E a gente quer um bom acordo, não é um acordo feito assim. Então, assim, essas mágoas têm que ser resolvidas em outro lugar, né? Sim. Todo mundo, é. Não. E um bom acordo é para todo mundo, né? E o bom O acordo, que, o que ele só é bom acontece se é contemplado que fica essa todos os coisa, é envolvidos. para mulher, é para É homem, assim, é preciso que saber as disso, né? Não é mulheres um bom ficam mais acordo em casa para a por causa mulher. dos filhos, É a um bom grande acordo maioria. para a Então, o mulher poder dos viver homens, esse tudo bem, casamento, né? pode ter Dessa sido um maneira. acordo entre os dois, ele não obrigou ela a ficar em casa, nada disso, mas na hora da separação, ela muitas vezes não sabe muita coisa. Né? E assim, aí uma coisa ainda anterior, né? Porque assim, a mulher não tá.
a grande maioria não está ali no mercado de trabalho lidando com um contrato, com não sei o que, então não sabe muita coisa. E às vezes o advogado é do homem, então ela precisa saber. Qual o problema dela saber os direitos dela, né? Nenhum. Então, a coisa fica bem complicada disso. Já é para a mulher porque quer ferrar o homem. Não, é para a mulher porque a mulher tem deficiência nesse tipo de informação. Porque não chega até ela. Ela tá lá enfiada dentro de casa cuidando de filho e trabalhando fora e cuidando da casa e tudo junto, né? Então, fica essa questão que é. A Lê tá dizendo que não tá Essa questão, não é? Não, a gente sabe, a gente conhece a não, é sociedade que tá com um pequeno atraso às vezes. Você fala e depois vem o som. Então talvez. A Lê tá dizendo que não está escutando o áudio. Mas nessa altura do campeonato, se a gente não tem áudio ouvindo, a gente está perdido, né? Porque foi alguma hora de conversa. Na bio, tá. Pode ser que seja isso. Simone, alguma coisa a mais que você queira destacar nesse livro? A minha assistente, a Cássia, que está assistindo a gente, já vai colocar o link para o e-book na bio da editora Timo. O Arum, que tem uma página do Instagram, tem também. Eu também, eu não vejo a hora de cheirar todas. ele. A gente começou, né, com o e-book já está disponível. Daqui a uma semana, então. 10 dias no máximo, o livro impresso também para quem quiser. Eu sou do material papel, então eu já... a Cássia foi eficiente. A Cássia foi. O link do e-book já está na bio da editora Timo. Aqui é a eficiência. Não, depois você assiste o salvo, Lê. Então, aí você vai ouvir tudo também tem o com o áudio impresso. todo. Eu recomendo que quem tem interesse procure, né, o Grupo Arum. Lê, não tem problema nenhum. Obrigada. Desculpa, não tem problema nenhum. A gente tá... a gente vai salvar, é verdade. Vai ouvir a conversa. Dolorido, mas também que vale a pena. E eu queria agradecer muito a presença de vocês. E estou muito feliz, a editora Timo está muito feliz. Ainda que a intenção é que esse tema seja, apesar da dor, que ele seja mais brando, né? Dolorido, que ele seja, mas ele faz parte da vida, que a gente lide com ele de uma forma melhor, né? Porque isso também ajuda na elaboração do luto, né? É isso. Obrigada. Sim, mais equilibrada. Isso. Claro. O grande objetivo é esse. Sim, obrigada. Tá bom, então. Obrigada. Pri, que já esteve aqui com a gente. Vou encerrar. Beijo. Dúvidas das pessoas, procurem a gente no direct.